Você já viu o filme Viagem ao Centro da Terra? Mostra pesquisadores descobrindo um dinossauro em uma caverna. Isso é pura ficção. Mas o que existe sob a Terra? Hoje vamos explorar um poço de 12 quilômetros, a caverna mais profunda e a Fossa das Marianas. Tem curiosidade sobre os mistérios sob a crosta terrestre? Vamos embarcar nessa jornada? Na Península de Kola, na Rússia, encontra-se o furo de sondagem mais profundo, perfurado mundialmente há 2 décadas. Ele se estende por 12 profundidades. A cada quilômetro perfurado, o calor aumentava drasticamente. A 5 quilômetros de profundidade, atingiu 70 graus Celsius, a 7 quilômetros mais de 120 graus. E a 12 quilômetros de profundidade, as temperaturas chegaram a 220 graus. Fazer um churrasco na base dos poços de Kola poderia ser uma opção. Quando o público tomou conhecimento da profundidade sem precedentes da perfuração, começaram a circular histórias que sugeriam que os pesquisadores haviam penetrado no próprio inferno. Supostamente, o fundo do poço é tão quente quanto 1000 graus, e é de lá que se ouvem os lamentos atormentados dos condenados. Além disso, um demônio do abismo surgiu, testemunhado em primeira mão pelos perfuradores. Essas histórias continuam a se espalhar online. Fique à vontade para pesquisá-las. A ambição dos americanos era perfurar primeiro o buraco mais profundo do mundo. O projeto Mohu foi iniciado no ano de 1961. O objetivo dos pesquisadores americanos era penetrar na camada inferior da crosta terrestre por meio de perfurações em alto mar. Isso não parece estranho para você? Nós também achamos. No entanto, os cientistas estavam prevendo que o manto da Terra sob o oceano seria mais fino. Após a conclusão das sondagens de 5.180 metros, eles reconheceram seu erro. Lamentavelmente, naquela época já era tarde demais. O financiamento para o estudo havia se esgotado e o projeto foi encerrado. Um diamante comum mede apenas alguns milímetros de diâmetro. No entanto, para adquiri-lo, é necessário escavar um túnel de até 600 metros de profundidade. As medidas externas da pedreira Yakutsk-Kudakna são impressionantemente grandes, com o poço medindo 1.600 metros por 2 quilômetros de diâmetro. Essa imensa escavação é visível até mesmo do espaço sideral, e as bordas em espiral ao longo de suas laterais se assemelham a terraços naturais. Na realidade, trata-se de um caminho sinuoso por onde trafegam enormes veículos de mineração. Os mineiros precisaram de mais de 60 anos para escavar uma saliência tão grande. Em seguida, 360 milhões de toneladas de minério foram extraídas da pedreira, com diamantes avaliados em mais de 80 bilhões. A escavação mais profunda do mundo é a mina de Bingham, nos Estados Unidos. A profundidade dessa criatura é de 1.200 metros e seu diâmetro é de 4 quilômetros. Um espaço tão grande pode acomodar um estádio de futebol. Esta é a vista do Bingham Canyon do cosmos. Observe esses veículos minúsculos. São caminhões de mineração que pesam mais de 500 toneladas. Essa é a aparência de um maquinário gigante visto do alto. Mas por que criar um poço tão vasto na Terra? A mina de Bingham extrai cobre há mais de 150 anos. Inicialmente, era apenas uma pequena protuberância, mas com o passar do tempo, a cavidade cresceu e agora é uma vasta criação humana. A mina ainda está em expansão. Os proprietários pretendem aumentar sua profundidade em mais 300 metros até o ano de 2030. A escavação de 700 metros foi feita para resgate. No Chile, o desmoronamento da mina de São José prendeu 33 pessoas no subsolo. Os trabalhadores buscaram refúgio em uma passagem lateral a 700 metros de profundidade. A equipe de resgate desceu pelos poços de ar, mas encontrou barreiras. Usaram maquinário pesado e liberaram um espaço compacto. No entanto, a terra desmoronou novamente, interrompendo os esforços. A perspectiva parecia sombria. Do nada, a equipe de resgate teve um golpe de gênio. Seu plano era extrair os sobreviventes por meio de um poço vertical, um método nunca antes tentado em todo o mundo. Inicialmente, eles perfuraram 2 túneis finos. Um deles permitia a entrada de ar fresco na mina, enquanto o outro era usado para fornecer alimentos e água aos mineiros presos. Depois de garantir a segurança dos mineiros, a atenção se voltou para o poço primário. Eles então perfuraram uma abertura maior, prenderam uma cabine a cabos de aço e a desceram cuidadosamente. Os mineiros presos por 69 dias após um desmoronamento foram resgatados com segurança. Uma saudação sincera aos socorristas chilenos por seu trabalho. A mina de Tuan, que inicialmente era a céu aberto, extraía tungstênio, cobre e molibdênio.
Com o passar do tempo, as reservas foram se esgotando, o que levou ao seu abandono e ao esquecimento. Certo dia, um som alto e tremores fortes chamaram a atenção dos moradores locais. Ao investigarem, descobriram que a terra havia cedido no local da mina, agora ignorada. Com o tempo, a montanha ficou oca, não conseguiu suportar seu peso e implodiu dramaticamente. Anos depois, um segundo colapso ocorreu, levando à formação de uma cratera de 327 metros de profundidade. Por fim, a cratera ficou cheia de água, transformando-se em um lago pitoresco. A cratera de Tuan é agora um local popular para lazer e esportes de aventura. Há uma estação de bungee jumping montada ao longo da borda. E o Lago Frio oferece um teste ousado para os entusiastas do mergulho. Você acha que é só um buraco na Terra? Pense de novo, pois é a entrada da caverna mais profunda do mundo. Curiosamente, por anos as cavernas de Varovkino foram ignoradas. Espeleólogos investigaram o poço na entrada, mas depois o deixaram de lado, focando em lugares mais atraentes. Depois de 15 anos, o Clube Espeleológico de Moscou finalmente lembrou-se de sua existência. Explorações posteriores chegaram a 440 metros, mas ir mais fundo era perigoso. Após várias tentativas, em 2018, exploradores alcançaram o ponto mais profundo da caverna, a 22.112 metros. Concluir o labirinto vertical levou uma semana. Espeleólogos usaram cordas para a descida, cada um com uma mochila de mais de 20 quilos. Aqui está um vislumbre dos acampamentos na caverna Varovkina. Os exploradores descobriram 20 espécies desconhecidas. Esses seres evoluíram na escuridão absoluta por milhões de anos. Consegue imaginar a reação deles ao verem luz pela primeira vez? Compartilhe suas ideias abaixo. Normalmente a água é expelida do tanque dessa forma. Os engenheiros por trás da represa de Monticello exercitaram sua criatividade construindo um funil enorme. Conhecido como Glory Hole, ele é o maior dreno do mundo feito pelo homem. Você pode supor que a água simplesmente escorre para uma vasta abertura longe dali. Na verdade, um cano de 100 metros está escondido no lago. Quando o nível da água cai, a borda de um grande funil aparece acima da superfície. Durante a estação chuvosa, quando o lago se enche, a água transborda para o enorme ralo, como uma banheira gigante. Então, aonde esse cano leva? Vamos descobrir. Um enorme funil canaliza a água borbulhante e corrente diretamente para o rio. O Glory Hole processa 82 toneladas de água por minuto, o equivalente à carga de 4 caminhões-camas. A Fossa das Marianas é a fossa submarina mais profunda. Sua profundidade chega a quase 11 quilômetros. Em contraste, o Monte Everest tem 8.848 metros de altura, posicionado na base da fossa. O pico do Everest não romperia a superfície do oceano. Apenas 8 pessoas desceram essa profunda fenda natural, enquanto 12 caminharam na Lua. Por que você acha que conseguimos mais resultados na exploração espacial do que na compreensão dos mistérios de nossos oceanos? Compartilhe suas ideias abaixo. Você sabia sobre as incríveis descobertas na Fossa das Marianas? Realmente notáveis. Há montanhas de verdade, para ser mais preciso, 4 picos que atingem até 25 quilômetros de altura. E há até mesmo um vulcão ativo. As profundezas da fossa são gélidas, com temperaturas de cerca de 4 graus Celsius. A pressão pode esmadintar-nos. Apesar dessas condições, a vida floresce. Moluscos, artrópodes e caracóis habitam as regiões mais profundas do planeta. Embora os peixes estejam notavelmente ausentes, mesmo as criaturas das profundezas do mar não conseguem sobreviver à imensa pressão de 1000 atmosferas. Em Yakutia, os pilotos de helicóptero avistaram uma grande cratera onde antes havia uma planície. O funil possuía 60 metros de largura e mais de 200 metros de profundidade. O solo ao redor estava empilhado na borda, indicando uma força vinda de baixo. Mas o que poderia criar uma cavidade dessa magnitude? Seria obra de vermes colossais subterrâneos. Nenhum gás criou um buraco no solo. Após um exame do solo, os pesquisadores encontraram evidências da presença de metano. Como a Yakutia fica na região do permafrost, o gás se transforma em cristais devido ao frio. Ao mesmo tempo, quando o degelo começou, os cristais de metano se liquefizeram, fazendo com que o gás se expandisse rapidamente e ejetando grandes quantidades de solo no ar.
Na Guatemala, um enorme sumidouro apareceu repentinamente no centro da capital. Em um domingo calmo, uma explosão repentina soou. A terra se dividiu e um sumidouro se abriu com cerca de 100 metros de profundidade e 20 metros de largura. Uma fábrica de roupas de 3 andares e todo o cruzamento caíram nesse poço profundo. Os especialistas estão intrigados com a causa, pois não havia terremotos ou construções subterrâneas acontecendo na época. Será que o furacão Agatha, que atingiu a Guatemala há alguns dias, pode ser o motivo? É tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.